crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 23, a partir do versículo 32, na caminhada para o Gólgota, na caminhada para o local chamado Caveira, para ser crucificado. Jesus está ali na iminência da sua morte, nesse caminho de dor, de sofrimento. Surge então esse relato que Lucas assim detalha, a partir do versículo 32. E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, latim, hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem nada fez de errado. E disse ainda a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Temos alguns interessantes personagens nesse pequeno trecho, nesse pequeno relato. Talvez você possa se encontrar como o povo do versículo 35, que ficou parado e olhando. Ou ainda você possa se entender como alguém que tem um pouco mais de autoridade ou de conhecimento, no caso aqui os governantes, mas que não apenas ficaram parados e olhando, mas que o ridicularizavam. Muitas vezes nós ficamos parados e apenas olhando situações onde nós poderíamos fazer alguma coisa. E argumentamos que estamos de mãos atadas, argumentamos que não podemos fazer nada e simplesmente olhamos a injustiça diante dos nossos olhos e não fazemos absolutamente nada. Ou talvez nós temos até uma condição, uma responsabilidade sobre determinados atos injustos e, além de apenas ou de tão somente não fazermos nada, que já seria um pecado de omissão quando podemos fazer, é o pecado mais grave ainda quando devemos fazer e ridicularizamos algumas situações, nos colocando acima de outras pessoas. O interessante, ou além disso, mais interessante do texto é que Jesus, no versículo anterior, clama: Senhor, Pai, perdoa-lhes porque eles simplesmente não sabem o que estão fazendo. É o tempo da ignorância. Homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Homens que não sabem discernir os seus caminhos, os seus passos, mas se acham muita coisa. Quantas vezes caminhamos em meio à ignorância? Quantas vezes escolhemos caminhos que aos nossos olhos parecem perfeitos, mas o final deles é a morte? Jesus está disponível para nos perdoar hoje, no dia que se chama hoje. Talvez você seja aquele que já foi, pelo menos, alguém que zombou, alguém que continua escarnecendo do reino, escarnecendo de Deus, escarnecendo das coisas de Deus. O perdão de Deus é estendido para você também. Mais interessante, caminhando, continuando, talvez os personagens principais, obviamente, depois de Jesus, nesse trecho, nesse relato de Lucas, depois de ter sido bem escarnecido, são os dois malfeitores que são crucificados junto com Jesus. Um à direita e um à esquerda. Um dos malfeitores pendurado, o texto diz que ele estava enfurecido. Ele vira para Jesus e diz: Se tu de fato é o ungido, ou seja, Cristo, o que havia de vir, salva-te. Mas não apenas salva-te a nós também. Nos livre também daqui. Interessante como nós queremos nos auto-justificar muitas vezes, né? Interessante como nós, ainda que não tenhamos a audácia de verbalizar isso, mas vivemos como se merecêssemos livramentos. As nossas atitudes caminham como se fôssemos autossuficientes, como se não merecêssemos passar pelo que passamos porque somos muito bons, como se não merecêssemos de repente sofrer algumas mazelas ou dificuldades porque afinal de contas
nós somos sensacionais, somos homens de Deus, ou ainda sequer lembramos de Deus, ou lembramos de Deus quando determinados episódios aparentemente de sofrimento, de dificuldade, longe de ser comparado com uma crucificação, mas com episódios de dor, vem sobre nós e nós queremos apontar para Jesus e falar: Senhor, por favor, se manifeste como Deus. O outro não. O outro sabiamente reconhece que é pecador, reconhece que está ali por merecimento, e mesmo estando ali por merecimento, olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele enxerga aquilo que até então ele jamais tinha enxergado, uma oportunidade de vida até então inimaginável. Pelo olhar do amor de Jesus, ele diz: lembra de mim quando vieres no teu reino. Outras traduções mais conhecidas dizem: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Que tipo de malfeitor nós somos? Os que buscam se auto-justificar e apontar o dedo para Jesus? Ou aqueles que olham para Jesus com um olhar sedento de amor e dizem: Senhor, continua lembrando de mim quando entrares no teu reino, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém.